Oi, gente, tudo bem? Começamos mais um episódio do MDcast, o podcast do nosso portal MD News. Você já conhece o portal com informação, com entretenimento. E hoje a gente vai mudar um pouco a pauta. A pauta tem jornalismo, mas a pauta tem uma intimidade. Vocês vão entender ao longo desse episódio. Mas antes, eu já quero que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. E sempre, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter esse encontro marcado com a Marcinha aqui, com o jeitinho de entrevistar dela que vocês já conhecem, sempre falando sobre economia, política, assuntos diversos. Vamos entrevistar influencer, também tem assuntos com base ali em política, em economia, então é muita coisa bacana que você também pode sugerir. Ah, quem que eu quero que a Marcinha entreviste? Coloca aqui no comentário que vai ser muito bacana, tá bom? E já segue a gente também nas redes sociais, o @MD Notícias, o meu @ também, Marcia Dantas TV, e lá a gente traz informação em tempo real, sabe assim? Tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo, você já vê lá direto no nosso Instagram e também no nosso Shorts. Eu coloco muitos vídeos do conteúdo que rola no Instagram, eu coloco aqui no Shorts do YouTube também para você ficar bem informado. Então tem vídeo toda quarta e também no nosso Shorts, conteúdo ali de valor, muita informação para você. Bom, vamos começar então apresentando essa pessoa que acabou de completar 39 anos, gente. 39 anos, taurino puro. O que é taurino puro? É aquele pessoa que é taurina, mas ela também tem ascendente em touro. E aí, o taurino, para você que é taurino ou não conhece um pouco de signos, Marcinha agora é astróloga. Ele é uma pessoa muito determinada, muito teimoso. Ele também tem muito bom gosto. É um cara ligado nos detalhes, entendeu? Visual, um ser humano visual. E que eu me apaixonei antes dele se apaixonar por mim. Então, vou apresentar o jornalista, vulgo meu marido, Rafael Bianco. Olha, esse episódio, gente, vai ser diferente. Eu nunca imaginei que eu fosse entrevistar o meu marido. E você sabe que foi de última hora. Eu falei assim, amor, é o seguinte, então, vai com um horário lá, você não quer ir lá conversar com a gente? Acho que as pessoas iam gostar, porque vocês sabem que ele não é muito da Eu frente não das sou de câmeras. falar, Ele não é muito de falar, mas eu posso te dizer que ele fala bem? Eu já vi uma palestra dele que eu fiquei assim, eu falei, tá vendo? Ele esconde o jogo. Quando é pra ele falar, ele fala bem. Mas ele precisa querer, tá, gente? Não é uma coisa que tipo, vai naturalmente, assim. Bom, não sei se eu te chamo de Rafa, de amor, enfim. Vamos começar. Primeiro, jornalismo, por quê? Cara, eu tenho uma história com jornalismo, assim, que... Não sei, eu escolhi na hora do vestibular o Tipo jornalismo. assim, como se eu estivesse fazendo um joguinho. Unidunité? Foi, por incrível que pareça. Eu gostava muito de ver jornal. De moleque, assim, 13, 14, 15 anos, molecada, sei lá, via série, via, sei lá, desenho, não sei o que via. Eu gostava de ver jornal. Eu vi MTV, gente. MTV eu via também, MTV eu também via. Mas eu me amarrava em ver jornal, eu ficava vendo jornal, bolsa de valores, queria entender o que Mas que você era não queria bolsa ser de valores. apresentador, você queria entender o que estava rolando. Eu gostava da informação. Eu de pequenininho na escola, eu escrevia a redação, eu escrevia as maiores redações da escola, assim, com 8 anos de idade, assim, entendeu? Eu lembro que, cara, eu me achava tipo um ET na sala de aula, porque eu pegava e escrevia a galera com 8 anos de idade, ia escrever uma redação, fazia 2 parágrafos, assim, tipo, metade de uma folha. Eu pegava, escrevia a folha inteira, escrevia atrás e ainda pedia outra para professor. Então, os Você gostava professores de adoravam. escrever Eu sempre. gostava de escrever e assim, me achava criativo, assim, achava que tinha uma criatividade assim para escrever, né? Só que também nunca fui além disso, assim, era na escola, tal. E do meu jeito fui levando a coisa, tá, mais perto eu decido, mais perto eu decido. Chegou a hora do vestibular. Aí eu peguei e falei, caraca, o que eu vou fazer no vestibular? O que eu vou ser? Aí eu peguei, olhei o negócio e falei, não, nada de matemática, porque eu sou horrível com números, esquece, não quero. Artes também sou ruim, não sei desenhar, tal, não sei o que. Pô, eu gosto de escrever. Gosto muito de história. Hum, Aí eu falei, puta, faculdade de história, ser professor. Não Aguentar. conseguia ver outra coisa. Eu falei, puta, história não, ser professor, não saberia dar aula. Aí eu peguei assim, pô, jornalismo é legal, porque eu gosto de ver jornal, escrevo bem, vou tentar. Matriculei no jornalismo. Peguei e fiz. Peguei também, aí eu fiz 3 vestibulares, assim, o da FUVEST eu não passei, mal me preparei, assim, pro vestibular, sabe? Fazer um ano de cursinho, não, nada, fiz 2 meses de cursinho, 3 meses de cursinho,
E entrei na faculdade e falei, vou fazer. O máximo que pode me acontecer, eu não gostar, eu mudo de curso. E comecei a fazer a faculdade e gostei. Comecei a me dar bem, o que eu achava interessante na faculdade era que não era igual a escola, que você tinha um monte de matéria que você não gosta. Que você não... Então tudo me interessava na faculdade. E é melhor na faculdade até do que na escola. Por ter mais assuntos que você Sim, se identifica. na escola eu ia razoar, eu ia bem. Tipo, em história, português, Sim, inglês. matemática não, que nem eu. Humanas. Igualzinho. Não, matemática era horrível. Física, química. Esquece. E aí, né, na faculdade, pô, fui me interessando e tal. As coisas foram fluindo, assim. Acho que fluiu bem naturalmente, assim, sabe? Você sabe que ele falou da história de gostar de história, e até hoje, gente, tem umas datas, umas coisas que eu falo assim, ai, não sei o quê, mas olha, esse assunto é revolução, não sei o quê. Aí ele vai e começa. Então, isso aí é revolução de 64, porque aconteceu isso, mas porque fulano, porque ciclano, porque você sabe que nessa época. Aí ele começa a me dar uma aula, gente. Eu falo, como que você lembra? Ah, porque eu estudei na época da escola. Eu gosto... Não, a memória dele pra esses assuntos. O nosso aniversário de casamento, ele não vai lembrar. Mas a memória do que ele... Como é que você consegue lembrar de tanta coisa até hoje? Guardou e ficou. Acho que a nossa memória é uma coisa muito louca, né? É, porque tem coisas muito importantes que a gente não guarda e tem coisas que parece que Que ficam. marcam, Que marcam. É. E é muito legal, ele tem isso principalmente acontecimentos históricos, eu acho que você tem muito. Não Você todos, gosta assim, de mas- estudar, por exemplo, a ditadura, a época da ditadura, as coisas que aconteceram, revolução também, como é que você me explicou um dia desse, da Europa, sei lá, como foi? Eu tava perguntando alguma coisa sobre a França. Revolução Francesa? É, alguma coisa que você me falou lá, que na época da França tinha domínio sobre... Ah, não lembro exatamente. Ó, tá vendo? Eu não tenho memória, mas ele tem. A minha memória é seletiva. Eu querer lembrar disso. Agora vai querer lembrar. Isso. Mas, ó, durante a faculdade tem uma história muito boa do Rafa, que ele começou a estagiar sem ganhar nada. Ele começou a estagiar graças a um amigo da mãe, não foi? Que fez, ou alguém falou pra ele. É uma história louca, assim. Minha mãe era instrumentadora cirúrgica. Ela trabalhava com uma equipe de cirurgia no Hospital São Luís, no Einstein e tudo mais e tal. E eu tava assim, tinha acabado de ir pro segundo ano da faculdade, terceiro semestre. Tava no terceiro semestre, um belo dia ela me liga, você quer um emprego? Eu falei, pô, quero. Aonde? Eu falei, tanto faz. Eu falei, não sei, por quê? Eu falei, não, tá aqui o Dr. Elmo. Um abraço pro Dr. Elmo. Ele ainda tá vivo? Tá. É? E ele é Tá. delegado? O que ele é? Acho que ele se aposentou, mas ele era delegado. Se Não, o cara era amigo da aposentou. família, assim, o cara muito gente boa, assim. O cara depois virou um amigo da família, assim. Ele foi paciente da minha mãe. Hum. E o cara, minha mãe conversando com ele e tudo mais e tal. Aí ele falou, teu filho é jornalismo? Ele falou, é. Vê que se ele quer estagiar, tá bom. Ela me ligou e tinha uma vaga lá que ele conhecia um pessoal na Band. Pegou, ela me ligou, então, ó, liga pro fulano de tal na Band, conversa com ele, marca lá que o cara já tá sabendo. Falei, E tá você bom. foi meio sem acreditar. Liguei, o cara falou, tá bom, vem aqui. Aí eu cheguei lá, eu lembro que o cara falou assim pra mim. Ele falou, bom, não, tudo bem, eu realmente preciso de estagiário aqui, tô precisando e tal. Mas você tem certeza que você quer? Porque o jornal, ele entra no ar 1h da manhã, você não vai ganhar nada e você estuda de manhã. Nossa. E eu morava na Moca, na Zona Leste, ia pra Band lá no Morumbi. Era, um trânsito terrível pra chegar lá 5, 6 horas da tarde. Tinha que atravessar a cidade, 23 de maio, Radial Leste, tudo parado e tal. Era um inferno. Aí eu falei, não, eu quero. Opa, se eu quero uma hora. Aí o cara, bom, então tá bom, começa segunda-feira. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a fazer, era o Jornal da Noite do Cabrini. E aí, cara, acho que era o melhor jornal que eu podia ter caído na vida pra aprender tudo, assim, sabe? Tenho amigos lá, que até hoje, isso de 20 anos, faz 20 anos esse ano. Poxa, teu primeiro professor, Roberto Cabrini, não é pra qualquer um, né? Não, e estagiário, e ele tinha, cara, paciência de, assim, acabava o jornal, ele tinha paciência de chegar lá e falar, então, chega aí, ó. Ficava 1 hora falando. Contando as histórias. Contando histórias dele e dando toques. Uma matéria bem editada, você tem que ter isso, aquilo, outro, tal, pá. Tenta sempre ver a notícia, sempre aquela parte que ninguém tá vendo, mas que tá escondida lá e tudo mais. Era aquele jornal do Cabrini do final da noite Era mesmo. do Jornal da Noite, Uhum.
E, cara, eu achava sensacional. Eu falei, cara, um cara consagrado, sei lá quanto tempo de carreira, aí já ganhou tudo que é prêmio, trabalha em todas as televisões. O cara tem a humildade de passar para estagiário, passar adiante o conhecimento, isso é muito bacana. Cabrinha é sensacional. Ele é um puta cara, meu. E, cara, eu me amarrei muito nesse jornal, assim, de fazer, minha equipe, muita gente boa. Era uma galera nova, assim, sabe? A gente que tá no mercado até hoje, que eu tenho contato até hoje e tal. Foi o primeiro contato que você teve com o Switcher? Foi Sim. lá já? Switcher, para quem não sabe, é aquela sala de comando onde o jornal é colocado no ar. Então tem um diretor de TV, tem um cara de áudio, tem um cara que coloca ali o GC, né, que aparece embaixo na tela. Os caracteres. E o Rafa, hoje, é editor-chefe, que é a pessoa que decide o que entra, o que não entra, qual a ordem das matérias no jornal. Mas até então ele era estagiário. E ele, mesmo assim, passava um tempo do estágio ali dentro do Switcher. Você tem, junto com o editor-chefe, você tem um cara que ajuda o editor-chefe, que é o coordenador do Switcher, né? Então, enquanto o editor-chefe ele tá mais preocupado com questões editoriais, com audiência, em dirigir o apresentador, o coordenador ele tá mais preocupado em fazer a ponte entre a área editorial e a área técnica. Certo? E também ver os links que vão entrar, essas coisas. Isso, o coordenador, então, ele tá lá, tem tal matéria, ele tá de olho, essa matéria chegou, essa matéria não chegou. Eu preciso avisar a programa. Aí tem o master, que é quem coloca o programa no ar, entendeu? Então você faz o switch lá, né? Dezenas de câmeras e dezenas você tem dezenas de telas, assim, no Switch, você tem que estar atento a todas elas, assim, tudo tá acontecendo alguma coisa. Ainda ver o que tá rolando na concorrência também, ver né? o que tá rolando na concorrência, isso exatamente. É importante. E aí o que você tá cortando com o diretor de TV lá, que é aquele cara que fica naquela mesa gigante, parece uma nave, o que ele vai colocando no ar, vai estar indo pro master, que vai estar retransmitindo o sinal por satélite para todo o Brasil e tudo mais. E o coordenador, ele pega, então esse cara, então você tem o jornal. Você tem um tempo para fazer o jornal, então ele tem que ser cravado, porque às vezes o teu jornal é só para sua cidade, é só para São Paulo. Tem virada, né, às de vezes nacional. É só pro Brasil. Às vezes ele começa híbrido, nacional e depois fica só local. Então o coordenador ele cuida disso, é coisa de tempo e tudo mais, tal. E num jornal ao vivo cuidar do tempo, você não as coisas estão ficando prontas em cima da hora. Em cima da hora. É um desafio, gente. Aí você tem que ter a matemática na sua cabeça para poder fechar a conta ali. Sim. E você tem o espelho do jornal, que é como se fosse uma planilha, assim, Sim. sabe? E é um sistema feito para isso. E você coloca os tempos. Aí os editores, você coloca 2 minutos. Aí o editor entrega a matéria com 3 minutos. Aí o outro que era para entregar com 3, entrega com 1. E aí que vai ficando... É um desafio. É um desafio. Organizar tudo em cima da hora. Eu acho que tem que lidar com uma pressão do caramba também, né? Tem. Pra pessoa conseguir ser, por exemplo, tô assistindo aqui podcast, gostei do comentário, do conteúdo. Um dia quero ser editor-chefe. Qual é a principal característica que a pessoa precisa ter? A principal característica, uma só? Pode ser mais de uma, mas assim, algumas então que ela precisa ter. Eu acho que é saber fazer muita coisa ao mesmo tempo. E lidar com pressão, E né? lidar com pressão. É saber lidar com pressão e fazer N coisas ao mesmo tempo. Porque o editor-chefe, ele vai cuidar. Então você vai ter lá. Eu faço jornais assim de 3 horas de duração. Então você vai lidar com o apresentador. Você tem que dirigir o apresentador. Tem que falar pra ele, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. Inclusive, ele já me dirigiu algumas vezes, já. tá, gente? A Marcia era tranquila, dirigiu. Mas tem alguns aí que a gente não vai citar o nome. Fala que eu era estrela, fala. Não. Então você tem o apresentador, você tem o espelho do jornal. Então você tem o espelho do jornal, você vai assim. Você vai escolher a ordem que as matérias vão entrar no jornal. Só que você começa a montar isso 3 horas antes do jornal entrar no ar, certo? As matérias começam a ficar prontas 10 minutos antes do jornal começar. E às vezes aquela que você tá contando aqui não tá pronta. Vixe. E aí você tem que pegar uma lá de baixo e pôr pra cá e descer aquela. É uma ginástica. Uma treta. Não, e sem falar também, gente, que assim, o negócio quando tá no ar é um espelho volátil, assim, é um espelho que vai mudando. Então você pensa numa estratégia de audiência, de não sei o quê. Chega lá, a estratégia vai por água abaixo. É tipo isso, né? É o que tem. Depende do dia, né? Tem dia que você consegue fazer, ou todo dia, não dá. A maior parte do dia você não consegue fazer estratégia. Você monta a tua estratégia lá, você tem aquela tua estratégia, aquele espelho mais ou menos que você monta mais ou menos do mesmo jeito, porque você se acha melhor. Então você já sabe
o que funciona em tal horário. Então, voltando assim, né, pro trabalho do editor-chefe, além de você montar isso daí, você vai montar a ordem do jornal seguindo, assim, a tua concorrência, certo? Então, eu vou montar uma estratégia. Então, minha concorrente tem um break, sei lá, meu jornal entra às 5 horas da manhã. Minha concorrente tem um break às 5:30 da manhã. Então, o que eu vou fazer? Falei, cara, aí depende, aí cada jornal, às vezes é melhor eu pagar o break antes dela, tá? São coisas que você vai sentindo conforme você vai fazendo o jornal. Aí você fala, bom, então eu preciso pagar o break, vou pagar o break antes deles, para quando eu voltar, eles irem pro break, aí eu vou pôr minha matéria mais forte esse horário, que é a hora que eu vejo na audiência. Você tem também audiência em tempo real, que tem uma migração Na hora do do break. público da minha concorrência para minha TV. Então você tem que pensar nisso. Então você vai montando um jornal de 3 horas, que vai dar aí, sei lá, 150 laudas. Então cada lauda tem um motivo de estar lá e por quê? Óbvio, durante a produção do jornal, algumas coisas não vão ficando prontas, outras você vai ter que improvisar e tudo mais. Então, às vezes, aquelas 3 horas que você ficou quebrando a cabeça, montando o espelho e tudo mais, você vai ter que refazer na hora. Não, e um parêntese, gente, porque a gente está tão acostumado a falar em termos jornalísticos, mas para quem não está acostumado, a gente precisa desenhar um pouco aqui e explicar o que é cada coisa. O Rafa falou várias vezes aqui, pagar break. O que significa pagar break, para quem nunca ouviu, é ir para o intervalo comercial, né? Então, na hora do intervalo, o que acontece? Muita gente troca de canal. Sim. E aí tem essa migração de audiência. Então você precisa aproveitar quando a concorrência vai para o intervalo para você roubar a audiência dela e E você tá fazendo isso no teu canal e o outro editor-chefe do outro canal tá fazendo igual também. Exato, ele vai querer roubar a tua audiência. Então você tem que pensar, bom, para ele ficar aqui eu preciso ter uma matéria forte na hora que ele entrar no break, que é na hora do intervalo. É um exemplo. É um exemplo de estratégia. Então toda matéria que entra em determinado momento tem um porquê dela estar entrando naquele determinado momento. E não é uma concorrente só, né? São duas, três. São duas, três. E o que é interessante também a gente abordar aqui é que também a estratégia de audiência é uma coisa muito cheia de camadas, né? No que determina a audiência hoje, não é só... Mudou muito. Mudou muito. Com a internet, com todo mundo que a gente vive, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil você saber o que dá audiência ou não. Não é verdade? Em qualquer horário. Ou você acha que ainda tem coisas, por exemplo, Jornal Nacional. Todo mundo ainda assiste Jornal Nacional. É um hábito do brasileiro. É um hábito do brasileiro. Você acha que ainda a TV é hábito ou tem mudado muito? Porque ainda continua sendo hábito. Tem uma a televisão é um canhão. A internet é um tiro de sniper, né? A nível do anunciante, certo? Então você pega, por mais que se anuncia essa caneca na televisão, então você vai estar atingindo um monte de gente que não quer a caneca. Mas um monte de gente também que quer a caneca e um monte de gente que fala, nossa, eu não precisava de uma caneca, mas eu vou precisar dessa caneca. Isso é um canhão, você atira. A internet, o cara vai te indicar a caneca com o logo bonitinho, do jeito que você gosta, tal, não sei o que, e que vai vender também pra bem. você, que você vai acabar comprando. Mas a TV aberta ainda tem muita gente, assim, os números são grandes de TV aberta, né? Você fala aí de Grande São Paulo, o Ibope, acho que hoje são 80 mil aparelhos ligados. Na Grande São Paulo, 1 ponto de Ibope. Então, às vezes, você dá, 3 pontos de audiência. Uma coisa que acontece, pelo menos no jornal que eu faço. É um número que um número razoável, assim, 3 pontos de audiência. Estamos falando aí de 240 mil aparelhos ligados. Vezes, eles falam de uma média de 4 pessoas, então você vai ter aí quase 1 milhão de pessoas. E se a gente também parar para pensar que a TV Globo já deu 30, né? Já deu, gente. Mas ainda atinge muita gente. Mas ainda atinge muita gente. Muita gente. E ele falou dessa coisa do editor-chefe fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, mas é engraçado, né, gente? Esses homens no trabalho, eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas em casa, a gente põe pra procurar uma coisa. Não, amor, cadê? Não acha, né? Quem não acha as coisas é você. Quem é a bagunceira da situação sou eu. Mas então, você lida melhor com a pressão no trabalho ou em casa? Ai. Responde, ué. Você acha que é pior me aguentar como apresentadora ou como esposa? Eu sou bem mais fácil como apresentadora, vai. Apresentadora, você ainda pode falar, eu sou chefe. Eu vou fazer o que... É pra fazer. É pra fazer. Como mulher, você não pode falar é pra fazer, né?
Mas, assim, alguma vez o jeito que você leva, porque eu acho que o Rafa ele tem uma coisa muito política, assim, ele conversa, ele ouve. Ele, como gestor de pessoas, porque ele gere uma equipe, ele tem essa coisa de dar espaço para quem tá começando também. Eu acho que como o Cabrini fez com ele, hoje ele faz com muita gente. E isso é Ainda legal, né? Ainda tem que mais gerir exatamente. pessoas, É o que eu né? falo, montar o espelho é fácil, gerir pessoas que é difícil. Sim. Isso aí tudo que eu falei, você tem um porquê de cada matéria em tal horário e tudo mais, isso é fácil. Agora vai cobrar um editor que não Isso aí entregou. você pega, 2, 3 dias você se entende lá e você faz. Agora, vai lidar com pessoas. Como você vai cobrar uma pessoa que não entregou? Você fala, cara, mas você não entregou. E às vezes Cara, mas era um... O cara teve um deadline pequeno pra fazer. Você pega... Você tem limitações. deadline. Deadline é o prazo de entrega. Mas Tem que- deadline é universal, né? Eu acho que... Olha, não sei, No vamos mundo explicar. corporativo, acho que é universal deadline. Mas tem o prazo de entrega. O cara tem lá também, ele tem 1 hora para editar uma matéria, meia hora para editar uma matéria. Sim, Às vezes é uma coisa que acabou de acontecer, o cara tem que fazer na hora de e última você tá hora. cobrando. Às vezes você pode ser injusto também. Verdade. Só que você é muito mole também, é a tua chefia que vai te cobrar. Mas o tempo tá cada vez mais escasso. E pro jornalista é pior ainda, porque com rede social tá chegando tudo muito mais rápido. E aí, como é que você lida com isso? Porque às vezes, ó, você já viu, o G1 já deu. O UOL já deu. E a TV não deu. Como é que você faz esse critério ali desse crivo para o que vai já, que já tá na rede social, o que já tem que subir pra TV? Porque eu sei que você deve ser bombardeado ali na hora do jornal de WhatsApp. Sim. Hoje a TV é pautada muito pela rede social. Claro. Mas você ainda continua tendo uma checagem, né? Um negócio em cima da hora pode ter erro. Se é uma coisa que você erra, ok. O duro é você errar por causa dos outros. Entendeu? Então, se como você fazia lá quando a gente trabalhava junto? A gente chegava no factual, né? Que eu falo O como que a gente fala factual é factual? a notícia que tá Chegava acontecendo no lugar que a naquela notícia hora. estava É tipo um acontecendo lá. acidente. Um assassinato, Isso. enfim. A gente chegava lá, o meu repórter ia lá e apurava com a fonte oficial. Bombeiro, policial, falou, não, foram 2 mortos, 3 feridos, o motorista estava bêbado. É uma fonte oficial, eu vou dar. Agora, o negócio acabou de acontecer. As coisas vão mudando. Então, não eram 2 mortos, foi um morto só, foi um ferido e o motorista Corrige. não estava bêbado. Você corrige. Mas é um erro que você pode cometer, entendeu? Porque você não errou na apuração, você não quis replicar um outro meio, certo? Então é você. Fala, cara, uma fonte oficial, o cara me falou isso no E calor ele do errou momento, antes. tudo bem. Agora, o problema é uma imagem, né? Uma Agora, imagem, uma coisa sim. que chega de Cara, internet eu que vou você. na internet lá, cara, e hoje em dia com inteligência artificial você vê cada uma lá e você começa a olhar os comentários, é assustador, porque as pessoas tipo, Acredita. tendem a acreditar naquilo. Gente, será que é verdade? Não sei o que, tal, pá, 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 pá. Cara, Você tem medo da inteligência artificial? Do que possa acontecer com o jornalismo, assim, com esse tanto de imagem reproduzida. Gente, eu vi show da Lady eu acho Gaga, que eu vi um monte de foto da Lady Gaga feita de IA, com maquiador, aí com a marca de pizza. Cara, é assustador. Porque você olha assim, você fala, meu Deus, é uma foto você viu que real. da Lady Gaga, a pizza não foi ela que mandou? Foi o Diogo Defante. Foi o E a imprensa Defante. inteira E deu a que foi a Lady imprensa Gaga. inteira deu, gente. Agora, como que você não vai dar? Tá todo mundo lá falando, é Falando. a Lady Não Gaga tem mandou como. Como você vai pizza. checar isso também? Ele Ela... divulgou esses dias aí que Foi ele ontem, fez. eu acho. É, Gente. E aí? E aí, tudo bem, errar quando é assim? você não tá prejudicando ninguém, né? Diferente de uma Diferente, não informação foi? que seja mais criteriosa, que você pode acabar com a vida de alguém, por exemplo. Teve casos de a imprensa divulgar fotos de estupradores ou situações que a pessoa foi linchada, situações que a gente No já caso do Guarujá lá, né? do Guarujá, então. Esse é o Tem risco, né? vários, você tem que tomar muito cuidado. Já teve caso, A tipo, própria escola base teve um pouco, né, também, Sim, sim. já teve caso na TV, cara. Esse foi. Eu era editor ainda, nem era editor-chefe. Então, a gente foi, era um caso, assim, era uma moça que foi presa por exercer a função de dentista ilegalmente. Era uma falsa dentista. E aí você tinha a imagem dela sendo presa, assim, escondendo o rosto e tudo mais.
Você via que era uma moça loura, então você conseguia ver as características. O nome era, eu não lembro, o nome era Maria da Silva, por exemplo. Mas era um nome diferente. Comum. Ah, não, Não era comum, era um nome... que não é Maria da Silva, era um nome Nathalie. que... Nathalie, sei lá, Nathalie... Não sei, mas era um nome específico, assim, não era um nome muito Tipo comum. João assim. e Maria. Isso, é isso. Então ela tinha um nome específico, assim. Aí o nosso setor de apuração do SBT foi checar. Chegou e veio com a foto. Era a rede social, uma mulher com o mesmo nome, loira, com as mesmas características, que também falava que era dentista e residia na mesma cidade. Meu Deus. E não era? Não era. Mas aí vocês deram. Aí a gente deu. Aí acho que não só a gente, mas que todo mundo deu, assim, sabe? E aí, depois de um tempo, teve que se retratar, que não era aquela foto E ela processou. lá e tal. Deve ter Eu processado. acho que acabou, com a retratação, acho que acabou parando por ali, entendeu? Mas é um erro, cara. Foi a nossa Que pode apuração. acabar com a vida que da pessoa sim, também. sim. E é um erro que é a nossa apuração que checou. A nossa apuração, ligou na delegacia, pegou o nome, não sei o que, não sei o que lá. Mas não foi que a gente pegou. Ah, eu vi na internet, fui lá e peguei, que seria muito pior. Mas você vê aí a importância do jornalismo, como que é um negócio delicado. Você podia acabar com a vida de uma pessoa pondo uma foto errada no ar. E acontece. E o que você acontece, diria, né? então, para esses jovens que estão começando a fazer jornalismo e precisam checar cada vez mais? Porque eles estão mais acostumados, inclusive, com a rede social. Eles viveram, né? Estão vivendo essa internet intensamente desde sempre. A gente teve... Porque antes da internet, a gente teve essa escola de checagem antes de internet. Quando não tinha Google, quando a gente se virava. Não, mas não exatamente como tem hoje. Não era tudo a gente ia no Google Não perguntar. tinha rede social, né? Não tinha rede social, demorava muito mais para uma notícia e a gente esperava o Jornal Nacional para ver se era um negócio ou não. Internet. Nessa época que a gente começou... Não, então não tinha. Era TV, rádio, impresso. Não, a internet tava começando ainda, era o UOL. A gente trocava e-mail, tinha MSN, exato, Mas não era uma ferramenta a mais, uma ferramenta essa que facilitava, mas não era a partir dela que você trabalhava com tudo. Então você tinha esses sites e tudo mais, então você pegava, por exemplo, você tinha um furo de reportagem, você conseguiu o furo de manhã, você podia segurar seguramente esse furo até o Jornal das 8 horas da noite, que ninguém ia dar antes. Imagina. Hoje com a internet. A internet fura, Se é de uma TV hoje, você pega, já tem que, dependendo do que for, você pega, já tem que dar. Então, o que você falaria pro E aí, se você não tem jornal esse horário, você dá nas redes sociais, no site da emissora. Mas você tem que dar logo, senão alguém vai furar você, entendeu? Você vai morrer com furo na mão. Pro jovem que quer checar, tem ainda alguns critérios que são nossos de jornalista mais antigos, assim, podemos falar assim, que ainda valem, por exemplo, essa coisa da checagem bem criteriosa, com fonte oficial. Você acha que isso não pode se perder? Cara, veja uma notícia. Tem algum beabá, sim? Então, você vê uma notícia, não se emocione. Não fique emocionado. Ai, meu Deus! Não sei o que. Para e pensa. Fala, qual que é a chance disso ter acontecido? Faz aquelas perguntinhas, quem, onde, como, sei lá. É mais na hora de escrever e tal. Mas, cara, você vê uma coisa muito absurda. Você fala, cara, só esse site... X tá dando um negócio importante desse. Não vi em Globo, não vi em Folha, não vi no Estadão, não vi em nenhuma só no outra Zap grande Zap. agência. Só no Zap Zap. Só nessa página de caráter duvidoso. Que eu não sei quem é. Alguma Geralmente coisa tem alguma notícia aí. política também, às vezes. Política, morre alguém, não sei o quê. Cara, você fala, opa, não sai... E mesmo você que não é jornalista, não sai compartilhando, cara. Cara, entendeu? É uma responsabilidade. Entendeu? Tem uma pesquisa... Porque depois... Desculpa. Fala. Depois que você fez a cagada, ela não já era. E pra depois que você provar que é mentira. Sim. Lá a pessoa vai ler e vai achar que é verdade na cabeça dele, pra você depois falar que é mentira. A pessoa não vai querer que seja mentira, não vai acreditar que é mentira. O estrago já foi feito. Entendeu? Até você que não é jornalista, para um pouquinho e pensa, fala, cara, qual que é a chance disso ter acontecido e só tá no meu Zap? Isso não tá... tem isso, né? Porque as nossas bolhas vão sempre colocar nossas informações que a gente quer ouvir.
E o que eu ia falar é que hoje eu vi uma pesquisa que a cada 5 brasileiros, 3 pelo menos já receberam alguma informação falsa. Quanto? Você já deve ter Todo recebido? mundo, eu achei pouco até. É, então quase todo mundo recebeu alguma informação falsa no celular. E o problema não é só receber, é continuar disseminando a informação. Então, se você recebeu, já, opa. E eu acho que as redes sociais estão mais ligadas a esse tipo de conteúdo. Tem a história da regulação, É. enfim. Mas é muito importante que existem também agências de checagem de informação que ainda são sérias aqui no Brasil, como a agência Sim. Lupa, como algumas agências, o próprio G1 tem o Fato ou Fake. Então dá para você checar e tem alguns aplicativos de inteligência artificial que já checam também. O próprio ChatGPT, se você colocar na busca, ele consegue, tem uma lupinha, ó, chamada investigar. Depois eu mostro para vocês, mas enfim, você abre o chat, você já consegue investigar se a informação é verídica ou não. Então, assim, tem a tecnologia para ajudar. No próprio WhatsApp tem uma inteligência artificial. Já, e também. quando começa a encaminhar com frequência, ele também já sinaliza e tudo. Mas acho que é isso. Pensa, qual que é a chance uma coisa importante como essa só está no meu Zap? É isso. E acredite na mídia, na imprensa tradicional. Ele tem que acreditar. É feito por profissional. São pessoas que estudaram lá, que estão há anos e anos no mercado. São pessoas que tipo, são éticas, entendeu? Pode ter o seu posicionamento, o A, B, o C, mas na hora do trabalho essas pessoas são éticas. Eu acho que o jornalismo, por um tempo, eu senti que as pessoas... houve um movimento de descredibilizar o jornalista. Você sentiu isso? Total. Que parece que é o que o jornalista falava... isso aí, mimimi, Globo lixo, blá, blá, blá. E afetou não só profissionais da Globo, mas de todas as emissoras. Há 10 anos, 12 anos atrás, quando você falava que era jornalista, tinha um respeito. Você tinha um respeito. Nossa, então você sabe tudo, você não sei o que. Hoje mas fulano é mentiroso, mas a Globo não sei o que, mas a Folha não sei o que. Você fala, cara, primeiro que não é, os caras são sérios. São sérios. Se o jornalista cometer algum erro lá, vai ser tipo isso que a gente falou. Eles vão se retratar depois, eles vão, enfim, vão ser punidos conforme a lei. Mas eles são sérios, vão errar, se errarem, vão errar acertando, tentando acertar, fazendo o trabalho de jornalista. E não colocando lá o que eles acham da cabeça deles. Não vai acontecer. Por mais que você não goste da notícia que esteja lá, notícia é notícia, não é? Eu gosto dessa, eu não gosto daquela. Notícia é fato, é aquilo lá. O problema é que houve uma polarização tão grande política no nosso país que acabou que as pessoas só querem ver a notícia que lhe agrada, que lhe interessa. Não houve isso? Sim. E aí a polarização, não, eu não gosto disso aqui, não sei o que, é mentira. É isso. Agora, como você vai competir com a mentira? É difícil. Porque às vezes a mentira fica tão forte que ela vira verdade para esse povo, né? Eles acreditam mesmo. Mentira chama muito mais atenção. Você vai lá, você vai para aquele determinado tipo de pessoa e joga aquela notícia que ele quer ouvir. Aí pronto. Cara, aí o cara vai no site, não fala nada disso, é mais fácil falar, pô, que chato. E isso virou uma máquina, né? Virou uma máquina de fazer notícia. De fazer notícia falsa, né? Elegendo, inclusive, pessoas. Bom, no mundo inteiro. No mundo inteiro, deixando claro, né? Vamos para um bloco curiosidades? Quem manda mais em casa quando o assunto é escolher a pauta da conversa? Você. Eu mando na pauta, é isso? Tem algum furo que você queria muito ter dado? Tipo assim, de que você lembra historicamente num furo grande? Pode ser mundial ou pode ser aqui do Brasil, de uma situação assim, caramba, eu queria tanto ter coberto essa história, eu queria ter editado essa matéria, eu queria estar numa Copa, sei lá, perto do Galvão, narrando aquilo, ou no Senna. Não sei, algum momento histórico que você fala assim, eu queria estar lá. Acho que a Copa de 94. A Copa de 94 é muito boa. Eu tenho um negócio com a Copa de 94. Eu acho que também assim, é na memória que a gente era, né? Já entendia de futebol de 7, 8 anos. Eu tinha 8 anos, eu lembro todinha da Copa de 94. Muito bom. E é um negócio que você vem de 24 anos sem título no futebol. E aí tem... Acontece poucos meses depois da morte do Senna. Foi meio que um grito, assim, na garganta. O próprio Senna, o Brasil não tinha ido, o Brasil não tinha nada, o Senna ganha tudo, tal. E a gente viu a série do Senna, né? E a série mostra bem por que ele tinha essa idolatria.
Porque ele era aquele cara, ele não baixava a cabeça, ele era aquele brasileiro que não baixava a cabeça, ia atrás, não sei o quê, era ousado, era tal, papapá. E aí, de repente, o brasileiro perde um ídolo daquele, e aí vem a Copa de 94, um time totalmente desacreditado, tudo mais, tal, não sei o quê, e vai lá e ganha nos pênaltis, o Galvão, abraçando. Pô, pra mim é... Mas você gostaria de estar como repórter ou como... Você se imagina como se você... Eu não me imagino de repórter, né? Sei lá, Como se imagina? coordenando a cobertura lá da Copa do Mundo. Então, pensando nas pautas, no que fazer. A próxima pergunta é pra exatamente onde sobre ir. isso. Tem alguma coisa que você queria muito fazer que você não fez ainda no jornalismo? Queria fazer uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Queria fazer esses eventos assim fora do país. Eu não Como consigo. um Ainda cara não fiz. pensante de edição, de coordenação, de... Tentar. É que hoje em dia é muito difícil, né? Você acaba se ficando meio pro dia, tal, você tem que pensar naquela coisa pro dia, tal, não sei o quê. Mas sabe, pra conseguir pensar e fazer uma coisa diferente, sabe? Sair Assim, da caixa ali, né? você tem uma liberdade a mais pra pensar, tentar fazer uma Às coisa vezes a até um mais, tempo, tal. por exemplo, produzir um Globo Repórter. Sim. Né? Tipo assim, uma coisa de... Você ficar 6 meses produzindo material pra ir pro ar, nossa, é um absurdo. Né? Não precisa ser tanto, mas sabe, tipo, tem um... Um mês, vai. Pra o meu, produzir. assim, eu sempre trabalhei no hard news total, entendeu? Então você queria ter tempo, às vezes, de Isso, é um pensar. respiro. Você fala, cara, hoje eu vou ficar aqui pensando. Sei lá, vou pesquisar na internet, vou ver alguma coisa, vou ver um filme, vou ver não sei o que, pra ter ideia pra alguma coisa que dê pra fazer e depois conversar com as pessoas sobre, pra ir, né, ter tempo de... Eu acho que falta isso muito hoje nas redações. É você ter tempo de conversar pra ter ideias. Sacou? Verdade. Porque eu tenho muito isso. Tem ideia que eu tô falando com você, eu falo uma coisa, aí você fala outra, aí ele fala outra, ela fala outra, tanto. Você vai pescando uma coisa aqui, outra ali e tal, e de repente você não consegue tem... nem fazer isso hoje. Não dá. Porque primeiro que tá cada vez em redações mais enxutas. Sim. Com menos pessoas. Então a pessoa que ela tá lá na ilha, a outra tá resolvendo outra coisa, você não tem tempo de tomar um café. Às vezes nem de ir no banheiro. Gente, é verdade. Né? É uma rotina exaustiva, né? É exaustivo. O que você acha mais difícil? E às vezes esse tempo que você tem, você não vai querer discutir uma pauta. Você vai no banheiro, você vai comer, você vai tomar um café, você vai respirar um ar puro. Você tem em 15 minutos, então. Acha mais cansativo pensar no jornal ou lidar com o estresse, assim? Lidar com estresse, né? Pensar no jornal é gostoso. Você gosta? Você pega... Eu adoro, é uma terapia pra mim. Quando eu pego aquele monte de lauda... A lauda é o nome da reportagem lá, entendeu? Uhum. Então tem a reportagem lá, então... Lauda 10, aí coloca lá. Tem o nome, Cesta básica no Brasil. Isso. Aí põe lá. Taxa Selic aumenta. Não sei o quê, Isso. não sei o que lá. Aí tem o nome. E é um nome É uma bem retranca intuitivo, assim, pra você saber do que você tá bater falando. o nome, você saber o que é. Então, às vezes, eu pego, jogo um monte lá pro meu espelho e fico dando forma pra aquilo. Cara, eu acho ótimo. Eu saio da casinha, então eu vou montando, pego uma aqui, aí eu já ponho uma que tem a ver com a outra, já dou uma quebrada com outro assunto, volto para aquilo, tá lá. Parece que você tá costurando uma roupa, assim, sabe? Eu adoro, só que aí de repente você fala, caramba, o jornal Já vai começar. deu, e aí? Subir pro switch. Aí você sai correndo pro switch. E muda tudo lá. E muda tudo lá. Tudo que você fez, fala, ih, a matéria não tá pronta, sobe a outra, tal, e o repórter chegou num... É uma louca. E é uma gritaria, né, amor? Ai, desculpa, amor. Falei amor. Ah, tudo bem. É uma gritaria, gente. Depende, Depende do dia, mas normalmente é. Agora, assim, tem algum projeto profissional dos sonhos que você faria comigo no jornalismo? Engraçado, a gente teve um jornal que nós fizemos recentemente, que foi a última vez que a gente trabalhou juntos, que foi ao meio-dia, que foi o Chega Mais Notícias, e a gente estava muito feliz no projeto. Porque a gente estava numa fase muito feliz também em casa, preparando o casamento e tal, e também porque era um jornal gostoso de fazer, porque era um jornal que tinha serviço, tinha notícia, tinha entretenimento, tinha um pouco de entrevista também, então saía um pouco do hard, né? A gente conseguia pensar em algumas coisas, em pauta, fazer enquete para conversar com as pessoas, então era um jornal longo, mas era um jornal gostoso de fazer.
E o Rafa tava me dirigindo. E eu achei muito legal, porque acho que a gente tava numa fase da vida também que juntou tudo bom, assim. A gente tava numa sintonia boa. É. A gente sempre teve uma ótima sintonia, diga-se de passagem, no trabalho. Isso sempre foi. Assim, Rafa, desde quando eu era repórter, tudo que eu contava, que eu achava que vendia e tal, era o cara que conseguia falar, não, realmente rende. Ele confiava em mim, foi uma das primeiras pessoas que confiou, falou, vai e tal. E é isso, aí eu falo, bom, então a gente sabe o que rende, eu sabia exatamente o que ele gostava também pro jornal, e ele sabia que eu funcionava nessas pautas. Sim. Tipo, a Márcia vai pra essa pauta, porque o editor-chefe, gente, ainda tem que pensar nisso. Ele precisa mandar qual repórter tem mais habilidade pra ir pra cada pauta. Não é ele, mais ou menos, que decide, junto com a chefia E ali, a né? logística, né? Às vezes você tá em São Paulo, Ah, você não pode dar um tiro errado, mandar um repórter lá longe e não é aquilo, entendeu? Senão nossa. depois acontece uma coisa aqui perto, mas você não tá coberto, entendeu? Então é uma coisa, você tem que pensar, ó, a Márcia, ó, tem a Márcia, manda ela pra tal lugar ou tal lugar. 3, 2, 1, assim, ó. E na hora você tem que resolver. Você já tá resolvendo um monte de coisa aqui, você já tá montando espelho, tá resolvendo um problema de edição aqui, um outro problema ali. Ó, aí chega o chefe de reportagem, que é a pessoa que cuida disso, né? É a função que cuida de cuidar dos repórteres, decidir pra onde manda e cuidar dessa logística toda. Quero ver, ó, mandar a Márcia pra não sei onde, não sei onde. Você falou, pá. Aí você aprende a pensar, não, tal lugar. Só que aí também você tem a coisa. Aí é aquela coisa que a gente tá falando de gestão de pessoas. Quando você confia na pessoa, você É, trabalha com ela, é muito mais fácil. verdade. E também você conhece um pouco da característica dela. Por exemplo, a Fernandinha Trigueiro, ela é mais Sim. dessa pauta. A Márcia é mais dessa, ela vai se dar bem melhor nessa. É, Você tem que saber o que cada um é melhor, né? Pra poder tem gerir. isso, sim. Tem E, isso. e a pessoa da redação lá, aí às vezes você, cara, você não consegue pensar. Você fala, o que você acha? Ela, eu acho melhor o plano A. Então vai. É porque ele tá mais perto. E se Sei dá lá. uma merda, eu assumo. Não tem Sim. problema nenhum. Então, você tem problema. Você terceiriza a culpa? Já terceirizou a culpa como Não. chefe? Ou não? Você sempre fala, por exemplo, a culpa foi minha, beleza. Você não tem problema de assumir isso. A não ser que alguém faça uma coisa sem me consultar antes, passe por Passa cima por de cima. mim. Agora, se me falaram antes, E você autorizou, então a culpa é sua. ou escreveram uma coisa errada e eu não vi. Teve algum também. grande erro que você lembre na sua carreira, assim, que você tenha colocado no ar e você fala, putz, acho que não precisava ter colocado. Eu lembro de uma história, mas não sei se posso citar. Mas assim, que tipo, ai, desse jeito, eu podia ter escrito de uma forma, porque o Rafa sempre trabalhou com política, não, polícia hard news. E ele tem um negócio que ele escreve, como é o nome aquelas frases lá, polêmicas? As tarjas, As né? tarjas, gente, as tarjas do Rafa eram tarjas assim, policialescas, como é? Dá um exemplo de uma aí. Não vou lembrar. Tiro, sangue, São João na fogueira. Tiro, porrada e sangue. Tipo, umas. Meio notícias populares. Meio notícia, meio aqui agora, assim, sabe? Que é um estilo policial e de jornal. Era o que pedia o jornal que eu fazia. E, gente. Não é, então você não vai fazer um Nossa, Jornal Nacional. com essa esse outro frase. projeto, esse outro jornal que a gente fazia. Não cabia. Mas, gente, Mas viralizaram. combinava, Printavam as frases do Rafa, do jornal, e colocavam na internet, no X, lá no Twitter e tal. E viralizavam, porque eram frases diferentes, que você tirava da sua cabeça lá. Sim. Era aquela coisa, a criatividade. Então eu conseguia, não, agora, peraí, esse caso merece eu parar um pouquinho a mais e pensar um pouco a mais. Vou falar, Marcão do Povo. Ele fazia as cabeças do Marcão do Povo exatamente do jeito que ele sabia que o Marcão queria falar. Sim. Era impressionante, ele contava a Eu trabalhei com o historinha. Marcão, fui editor-chefe dele 7 anos. Então, dele falar, eu já sabia o que ele ia... Eu escrevia igual ele ia falar. Até os cacos que ele faz, Gente, absurdo. falando, eu já colocava no negócio. Isso é ter sintonia com o apresentador. Sim, sim. Então, eu pegava e conhecia ipsis líderes, do que ele gostava, que ele não gostava e tal. Então, eu escrevia pro cara. Aí, a confiança também. Então, o cara ficava sossegado. Ele chegava lá, falava, isso aí é bom, Marcão, isso aí eu escrevi. Aí ele... Entendeu? Dava o melhor ali. Sim, já, opa, então eu vou interpretar, vou dar o máximo. Mas aqui. você não lembrou de nenhum erro, então? Nenhuma coisa que você fala, podia não ter... Nem ter me marcado, assim. Sei lá, ou uma coisa que pegou de um jeito, uma frase que não foi do jeito que você gostaria. Errinhos tem toda hora. É. Falando um grande erro, assim, Acho que... de prejudicar a De vida de prejudicar, acho alguém. que... Não lembra. Não me lembro, mas... Claro que errinhos acontecem toda hora.
uma tarja que você escreve, tem um errinho de digitação, um erro de português, que às vezes. Eu sou horrível, cara, eu odeio errar. Eu fico, dependendo do erro, eu fico assim uns 2 dias mal pensando naquilo, assim, sabe? Passou por mim, né? Que Passou, saco. E Só que é aí muita coisa. só Como que é você falou, muita são coisa. 120 laudas, 150 150, laudas, dependendo gente. do dia. Imagina. Você tem que olhar tudo, Revisar revisar tudo. tudo. E tem vezes que você, de tanto revisar, passa, né? Pelo seu olho, você não vê mais Sim, exatamente o que sim. é. Então, não, claro que tem uma equipe, né, gente? A equipe Você tem equipe, tem uma lógico. equipe, mas passa também, mesmo assim. O editor-chefe é o último filtro, assim, É entendeu? o último filtro. Bom, você tem alguma mania como editor-chefe que você fala, se não fizer isso aqui, não sai do jeito que Eu eu tenho quero. toque no espelho. É? Eu gosto de deixar tudo arrumadinho, do jeito que eu... Porque você tem pra Chama NPS. explicar, no espelho. Então você tem algumas formas de dar notícia, certo? Você tem a reportagem, que é o repórter, que grava a passagem, aparece e tal. Você tem o off vivo, que é quando você joga uma imagem, um flagrante, seja lá que for o apresentador narrar ao vivo. Você tem o link, que é quando o repórter entra e fala. E tem, sei lá, nota coberta, que é Nota quando o coberta, próprio quando é apresentador gravado. grava, um negócio um pouco melhor. Eu gosto de deixar todas elas, tipo, todos os off-vivos um do lado do outro, um embaixo do outro, todas as matérias uma embaixo da outra, todos os links um embaixo do outro, dividido por São Paulo e as outras regiões. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar tudo desse jeito. Aí depois você Aí vai depois eu vou puxando. montando, aí depois eu vou subo uma aqui, subo outra ali e tal. Eu tenho meu toque, meu jeito Gente. de me achar. E qual o seu toque no dia a dia, pessoal? Tem alguns em casa, né? Tem toque de organização, tem toque quando eu deixo meu sapato na sala. Saio de madrugada pra trabalhar e piso no sapato. E aí ele sempre briga comigo. Você chegou a falar o que você queria fazer comigo? Eu falei daquele jornal, mas você tem algum projeto que, que a gente faria junto? Lembra o que a gente tava falando outro dia lá de viajar, fazer matéria, verdade. viajando? De viajar gravando. Ai, vamos realizar um É. dia. Inclusive, a gente vai viajar pra Europa. Não sei quando esse episódio vai pro ar, mas a gente pode gravar algumas coisas lá, né? Quem sabe? Lá a gente tá de férias. Olha, ó, eu já querendo trabalhar. Bom, não foi tão difícil, né, te entrevistar. Passou rápido o tempo, olha aí. Tudo isso. 50 minutos, a gente falou já. Tá com medo de não ter o que falar. Pra quem não gosta muito de dar entrevista, você foi bem, hein? Foi bem, O que você foi bem. achou? Não, foi ótimo, foi ótimo. Ainda tinha coisa pra falar ainda. Ainda Pra tinha uma mais. próxima. Ficava Quando outra próximo. pessoa não viesse, me chama de novo, a gente faz a segunda parte. Ó, no último episódio eu tinha que ter chamado uma pessoa e não chamei ela. Mas agora eu vou chamar a Dani, a nossa correspondente e repórter do MD News aqui. E ela, como tá começando na carreira, eu acho que o Rafa pode tirar alguma dúvida, Dani. Vem aqui, entra aqui. Bora lá. Vai, senta e faz uma pergunta. Vamos lá. Oi, E aí, Rafa, Dani, tudo bem? Vamos começar falando um pouco do seu dia a dia. Teve algum mico, alguma situação bem embaraçosa que você lidou assim com, de repente, algum estagiário, alguma coisa que você... Alguma situação ficou difícil ali de sair, Cara, de salvar a teve uma que foi pessoa? muito boa. Faz muito tempo isso. Foi logo que eu fui pro SBT. Eu fui pro SBT em 2012. Isso aí, 2012. E aí eu fui para um programa que chamava Grande Ideia, era um programa de empreendedorismo e tudo mais e tal. E a gente tava montando equipe lá, né? Eu fui como editor. Era uma equipe que a gente tava montando equipe. E aí era aquela coisa, precisa estrear, precisa de gente, precisa de estagiário. Estagiário. Aí todo mundo começou, eu conheço um que estuda não sei o que, conheço o outro e tal. A galera começou a acionar e chegou a primeira estagiária. Beleza, a gente entrevistou. Chegou a segunda, a gente entrevistou. Aí chegou a terceira, ela foi com a mãe. Levou a mãe. Ela levou a mãe numa entrevista de emprego. E Aí os aí? caras, bom, precisa de 2 vagas, né? As duas, né? Que levou a mãe não dá. Pô, a gente deu risada. Virou piada essa daí da menina que levou a mãe pra entrevista de emprego. Gente, não faça isso, pelo amor de Mas Deus. quem que responde as perguntas, a mãe ou a filha? Não, foi a filha, né? Mas a mãe entrou com ela na redação e não sei o que, sentou perto enquanto entrevistava ela. A mãe ficou olhando, assim, falei, gente. Super protetora, né? Falei, não, sem noção, né? Super sem noção, menina. Pô. Dani, Entrevista de emprego. Tem algum apresentador assim com uma personalidade um pouco estranha, de repente um pouco Aprenda uma coisa. excêntrico?
todo apresentador é... Inclusive eu casei com uma, entendeu? Então todo apresentador é meio... É um pouco mal de estranho. apresentador, É. mal de artista, Não pode sufocar o artista. Tem que deixar eles bem à vontade, né? Tem que Tem mimar que bastante deixar. ali ou é fácil de lidar? Você tem que ter jeitinho, tem que ter jeitinho. É aquela coisa que eu falo, assim, de gerir pessoas, né? Eu acho que cada um tem um jeito que você tem que lidar, entendeu? Eu acho que o bom chefe é aquele que consegue identificar o jeito de cada pessoa que você tem que lidar com ela. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, não gosta de pressão, não sei o que, não sei o que, eu não vou te pressionar. Vamos, Dani, caramba, cadê a matéria que não tá pronta? Eu sei que tu não vai sair. Tem um jeitinho certo de dar aquela pressãozinha, né? Sim, eu vou pegar então a matéria em cima da hora. Não vou passar para você tem editores ou gente que trabalha com você e você vai identificando. Eu na época do Primeiro Impacto que eu fiz 7 anos do Primeiro Impacto, os editores eu sabia quando eles chegavam, eu sabia se eles tinham dormido bem ou não, de tão bem que eu conhecia, Isso de aqui é tão bem que você conexão. sabia a personalidade das pessoas. Eu sabia, fulano hoje tá meio devagar, não vou muito contar com ele não, vou deixar para outro hoje, tal, não sei o quê. Porque você tem no jornal as matérias mais difíceis, as matérias que você vai distribuindo conforme a sua confiança ou conforme a própria personalidade do profissional que trabalha com você. Então tem um exemplo, cara, a Dani é mais caprichosa, mais detalhista e tudo mais, tal, não sei o quê. Gosta de ter um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas, que ela vai caprichar mais e tal, não sei o quê. Então eu não vou passar para você uma coisa que vai chegar em cima da hora. Você vai ter que brigar na ilha de edição lá pra dar tempo de abrir o jornal. Sabe? De ser a primeira matéria do jornal. Não Então, vai funcionar. não vai funcionar. Como não pegar aquele cara que Hum. pega e faz a coisa mais rápida, não sei o quê, passar uma coisa mais. Que exija mais detalhes pra ele fazer a matéria. Eu não vou passar. Porque ele vai acabar fazendo mais rápido, ele é mais rápido, ele vai não sei o quê. Pode deixar passar coisa, pode deixar passar Então, para ser um bom algum gestor, precisa detalhe. saber ler bem cada pessoa. Com certeza. Eu acho que isso é o principal. E cada um você vai falar de um jeito. Você trata de um jeito, assim, entendeu? Claro, vai ter dia que você não é humano, você vai. A pessoa vai te desagradar, você vai, às vezes, ser injusto, você vai fazer uma cobrança que não deveria fazer. Acontece. Cara, e depois chama a pessoa, se você acha que você extrapolou, chama e pede desculpa. Ó, extrapolei com você ontem, não era isso que eu queria. E Tal, você já desculpa, teve que tal. separar a briga, assim, de bastidor? Já teve algum conflito, alguma situação que você pensou, nossa, como que eu vou fazer agora? Mas que tipo de briga? Porrada? Não porrada, mas discussão, discordância, Assim, inimizade, assim, tem isso, tem tem muito, isso. muito, 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 muito. Você tem muito assim de. Mas nunca é uma pessoa gritando com a outra, você chega lá e você É para. aquela Não. coisa meio Mas é velada. é um que fala de você, você faz o meio campo lá. Entendeu? Você fala, ó, você pega, ouve, então tem que ouvir os dois lados, ouve as duas pessoas, tal, não sei o que, e tenta chegar num acordo. Dependendo do que uma pessoa fez pra outra, óbvio. Mas agora, cara, é uma picuinha de uma bobagem e tal. Não sei o Picuinha quê. na internet, Ouve você julga grave? Algum colega ali falar na internet, postar um vídeo, alguma coisa assim, pra você é uma falta grave? Como assim? Vídeo do quê? Falando da empresa? É. Falando mal da empresa? Sim, ou da empresa, ou de algum colega, quando isso é Com levado certeza. pra um outro. É mais Imagina. grave, né? Não, cara, tem coisa assim. Hoje mudou muito, assim, até pelos tempos que mudaram, assim, entendeu? Mas antigamente, há 20, 15 anos atrás, cara, você via cada briga em redação de gente discutindo. Eu cheguei a brigar com gente e dar 5 minutos e tomar café. Você discutir por causa de uma coisa de jornal, passar 5 minutos, você tá tomando café com a pessoa e tudo bem. Entendeu? Hoje, sei lá, você vai parar no compliance, não sei, entendeu? Mas que também isso não tô falando que isso era certo, Uhum. né? Você gritar, discutir com uma pessoa, mas às vezes talvez fosse mais honesto, assim, entendeu? E Mas nem resolver todo na mundo, hora, né? mas nem todo mundo tem essa característica de resolver uma coisa na hora, discutir e passar 5 minutos, tá tudo bem, né? Isso aí É mais é uma de questão cada de um. maturidade. Uhum. É de personalidade, eu acho, assim, sabe? Eu, sei lá, era novo e tal, eu chegava, discutia com a pessoa, ficava com uma raiva, dava 10 minutos, tava tudo bem. Porque é a mesma coisa, sei lá, de moleque jogar futebol, entendeu? Eu sempre levei isso na minha cabeça.
Então, seja no trabalho, seja alguma outra atividade, com amigos seus e tal, não sei o quê. É futebol. Às vezes você vai jogar futebol com teus amigos, tal, não sei o quê. Aí um não toca a bola, o cara te xinga, você xinga ele de volta, vocês quase saem na porrada, acabou o jogo, vocês estão bebendo cerveja lá, dando risada e já foi, entendeu? É mais Então, sincero, sempre- né? Ninguém leva nada pro coração e vida que É, segue, né? É a melhor coisa. Mais alguma coisa, professora Márcia? Parabéns! Obrigada, Dani. Imagina. Deu certo. Deu super certo, gente. Olha, o papo se alongou quase 1 hora. O episódio mais longo que gravamos hoje, tá vendo só? Rapaz, quem diria? Quem te viu que te vê, seu Rafael Bianco. Obrigada, amor, Obrigado. por estar aqui. Vamos voltar. Eu acho que vai ter mais assunto pra ele. Se vocês forem estudantes de jornalismo, um dia quiserem seguir Faz essa profissão, assim, se pegar um monte de um dúvida. monte de dúvida aí o Rafa Aí nós vem dois de novo. respondemos aqui, Isso, você responde uma, eu respondo outra. Quem for mais, tipo, uma dúvida de repórter, de jornal, de vídeo, né? De reportagem, de apresentação, eu tiro. E essa parte mais de bastidor, de produção, de edição, o Rafa tira. Então a gente pode fazer um bate-bola, um ping-pong que já funciona. Que já funciona Pode em casa. pegar várias perguntas, aí a gente faz aqui. Te faz um Tira as dúvidas, vai ser legal. Vai ser legal. Então tá. Muito obrigada, gente. Ó, quero fazer aqui também um agradecimento ao nosso parceiro, o estúdio. Pode vir, gente. Olha, o Anderson prepara sempre tudo tão bonitinho, um cafezinho, uma aguinha, recebe nossos convidados. E o estúdio tá aberto para você. Quiser fazer um orçamento, quiser ter seu podcast, ou gravar seu vídeo aqui, gravar uma aula, gravar uma palestra, qualquer coisa, gente. O estúdio pode vir, tá super bem equipado, qualificado, também bem localizado aqui na Vergueiro, em São Paulo. Então, gente, eu sou super suspeita, porque adoro o trabalho deles. Eles ajudaram, abraçaram o nosso projeto do MDCast. Então, já te agradeço, Anderson, Rafa, todo mundo do estúdio. Pode vir, eu vou deixar aqui o @ para você também seguir eles nas redes sociais e mandar o seu projeto, né? Então, obrigada. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui no MDCast. Te encontro na próxima quarta, 8 horas da noite. Beijo!